Hoje a gente vai mergulhar na história de uma jovem freira francesa que morreu no mais completo anonimato. Só que a influência dela depois de morta se espalhou pelo mundo como um rastro de pólvora. É uma história cheia, mas cheia de paradoxos. Essa é a grande questão que vai nos guiar. A vida dela foi, em todos os sentidos, comum, escondida. Só que o legado que ela deixou foi uma coisa tão explosiva que, sinceramente, desafia a lógica. Vamos tentar desvendar esse mistério. Esse número aqui é o nosso ponto de partida. 30. Apenas 30 pessoas. Essa era a plateia toda no funeral dela lá em 1897. Um funeral super simples para uma vida que, para o mundo, não tinha tido importância nenhuma. Ninguém que estava ali podia sequer imaginar o que estava prestes a acontecer. E aqui está o contraste brutal. Décadas depois, essa mesma mulher seria chamada de a maior santa dos tempos modernos. Ela se tornaria padroeira das missões e até doutora da igreja. Um título, assim, raríssimo que é dado para santos cujos escritos tiveram um impacto profundo na teologia. Ok, então vamos fundo nisso para entender como essa transformação aconteceu. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar para o começo. Para uma vida que parecia comum, mas que foi totalmente moldada primeiro por uma dor muito profunda e depois por uma graça que mudou simplesmente tudo. A vida de Therese Martin foi marcada desde muito cedo por uma perda devastadora. A morte da mãe dela, a Zélie, quando ela tinha só 4 aninhos, abriu uma ferida tão funda que a mergulhou num período de hipersensibilidade extrema. Essa citação da própria Therese nos dá uma janela para a alma dela. Durante 10 anos, ela se descreveu como uma pessoa excessivamente chorona, sensível demais. Era uma batalha interna que a fazia sofrer por qualquer coisinha e que a impedia de amadurecer. E então, de repente, tudo mudou. Na noite de Natal de 1886, aos 13 anos, ela viveu o que chamou de sua conversão total. E o interessante é que não foi uma visão, nada disso, mas sim uma mudança psicológica profunda, instantânea. Foi um ponto de virada que não só curou essa sensibilidade dela, mas que despertou um desejo ardente de entregar a vida a algo maior. É como se ela tivesse recuperado uma força de caráter que tinha perdido lá na infância. E é a partir dessa força recém-descoberta que ela começa a desenvolver a ideia que a tornaria mundialmente famosa. Uma ideia que, de certa forma, democratizou a santidade. Agora, o que é realmente fascinante aqui é o quão revolucionária era essa tal de pequena via. Pensa bem, a espiritualidade do século XIX valorizava muito penitências severas, feitos grandiosos, quase sobre-humanos. A santidade parecia algo reservado para uma elite espiritual. E Therese propõe algo radicalmente diferente, que a perfeição está ao alcance de todo mundo, escondida nos gestos mais simples e anônimos do nosso dia a dia. Ela usou uma metáfora brilhante para a época dela, o elevador, uma invenção moderna. Ela se sentia fraca, pequena, imperfeita, incapaz de subir a grande escadaria da perfeição por conta própria. Então, em vez de se esforçar mais, ela decidiu confiar mais. A ideia é que o amor de Deus funcionaria como um elevador, que a levaria direto para onde ela queria chegar. É uma mensagem muito poderosa contra aquele perfeccionismo e autossuficiência, sabe? E isso aqui ilustra de forma genial a descoberta final dela. Depois de sentir no coração um desejo de ser tudo, guerreira, missionária, mártir, ela percebeu que não precisava escolher. O amor era a vocação que continha todas as outras. Então o ponto crucial, a força motriz por trás de cada pequena ação, era o amor. Mas olha, a história de Therese está longe de ser um conto de fadas. Os últimos anos dela foram marcados por uma aprovação dupla e terrível, que testou os limites absolutos do corpo e, o que é mais surpreendente, da fé dela. Nos últimos 18 meses de vida, enquanto a tuberculose destruiu seus pulmões, a alma dela mergulhou numa escuridão que ela mesma chamou de a noite do nada. Ela, que sempre teve uma fé tão viva, passou a ser atormentada por dúvidas sobre a própria existência do céu. Era um sentimento de vazio absoluto, como se tudo em que acreditava fosse uma ilusão. E aqui está o mais incrível. No meio dessa escuridão toda, ela não se desesperou. Pelo contrário, ela sentiu uma solidariedade profunda com os ateus, com todos que duvidavam. Ela escolheu continuar acreditando, não por sentimento, mas por um ato de pura vontade, oferecendo o sofrimento dela por eles. A fé dela se tornou um ato de amor heróico.
justamente quando ela não sentia absolutamente nada. E agora a gente chega à solução daquele mistério que a gente apresentou lá no começo. Como essa vida escondida que terminou com tanta dor física e espiritual explodiu numa fama mundial? A resposta está aqui. Por obediência às suas superiores, Thérèse tinha escrito suas memórias. Um ano depois da morte dela, as irmãs compilaram esses escritos em um livro, História de uma Alma. O que era uma vida interior, secreta, de repente se tornou pública, e o mundo ficou absolutamente cativado. Este gráfico mostra o impacto de uma forma impressionante. Das 30 pessoas no funeral dela, a gente salta para 500 mil de peregrinos em Roma para a canonização em 1925. 500 mil. Para quem não sabe, a canonização é o processo formal da Igreja Católica para declarar uma pessoa santa. Foi um crescimento de popularidade sem precedentes na história. O processo de canonização dela foi um dos mais rápidos da história moderna. Levou só 28 anos desde a sua morte. Foi impulsionado por uma devoção popular que varreu o planeta, um fenômeno que o Papa Pio XI descreveu como um verdadeiro furacão de glória. A promessa que ela fez no leito de morte, de que faria cair uma chuva de rosas do céu, começou a se cumprir de forma espetacular. Vinham relatos da intercessão dela lá das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. O Brasil construiu a primeira igreja do mundo em sua honra e a devoção se tornou esse fenômeno global e duradouro. E assim o paradoxo se resolve. O poder de Thérèse não foi liberado em grandes obras durante a vida, mas sim depois da morte, através da revelação da vida interior dela. Ela mostrou um caminho de amor e confiança que era acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. A história dela deixa uma pergunta que ecoa até hoje. Numa cultura que é obcecada por grandes feitos, por visibilidade, e se o verdadeiro valor de uma vida não estiver naquilo que o mundo vê, mas na intensidade do amor que a gente coloca nos nossos momentos mais simples, mais invisíveis? Fica aí a reflexão.